que a gestante deve tomar ácido fólico e outras vitaminas para o feto se desenvolver bem, especialmente a parte de sistema nervoso, a gente já sabe. Mas e nós adultos, será que a gente também precisa manter um nível bom de ácido fólico, de outras vitaminas, especialmente do complexo B, para manter o nosso sistema nervoso em boa atividade? Meu nome é Tamara, eu sou médica neurologista, especialista em dor e cefaleia, e a resposta é sim. A gente precisa manter o nível adequado dessas vitaminas, porque as vitaminas elas vão participar de processos complexos do organismo. Então, por exemplo, o ácido fólico, por que ele é tão importante para a gestante? Ele participa nos processos de duplicação de RNA, DNA, que é alto na produção ali do feto, porque é um ser que está se desenvolvendo. Então, se a gente não tem esse nível adequado para a duplicação celular, a gente pode ter lesões neurológicas, né? O feto, por exemplo, com espinha bífida, outras alterações neurológicas. Agora, em nós adultos, a gente também continua tendo essa duplicação celular, em bem menor quantidade, mas a gente continua tendo, especialmente quando a gente tem alguma lesão nervosa. Então, uma outra vitamina que entra, vitaminas do complexo B em geral, né? O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, é uma vitamina B9. E nós temos a vitamina B12 que participa de muitos processos, principalmente de formação de bainha de mielina. Ela participa de síntese de outras células, inclusive da hemácia, que leva sangue para o cérebro e para o restante todo do corpo. Então, essas vitaminas, elas participam de processos celulares. Elas são fundamentais para esses processos. Quando a gente tem uma lesão nervosa, por exemplo, a gente teve algum traumatismo, machucou um nervo e ele vai regenerar aquela lesão, a gente precisa ter essas vitaminas em níveis bons. Muitas vezes a gente até suplementa para auxiliar nessa recuperação. Vou mostrar para vocês para ficar um pouquinho mais ilustrativo. Ó, aqui, por exemplo, é como se fosse o axônio, né, que é a fibra do neurônio. E aqui é uma outra célula que ela vai produzir a bainha de mielina, ela vai produzir o que envolve esse neurônio. Se a gente for fazer uma correlação com, por exemplo, o cabeamento de casas e a parte elétrica mesmo, a gente sabe que tem um fio que percorre por dentro e a capinha dele por fora que propicia que essa condução elétrica aconteça. A mesma coisa nos nossos nervos. Essa condução elétrica nada mais são do que os impulsos elétricos para executar as atividades. Então, movimentação, para ter a sensibilidade preservada, todas as funções que o sistema nervoso central e periférico atuam. Então, quando a gente vai remilenizar, a gente vai fazer nova mielina naquele nervo, se a gente tem uma deficiência de vitamina, a gente vai ter um prejuízo nessa reabilitação. E também na parte de produção aí de neurotransmissores, por isso que muitas vezes a gente aborda a questão da vitamina B12. Se tiver em deficiência, ela pode ter um comprometimento de memória, de humor. A vitamina B1 também, que é uma vitamina que muitos etilistas, pessoas que bebem muito ou que têm alguma desabsorção, doenças do trato gastrointestinal e tem o valor dessas vitaminas baixo, pode ter alteração de memória, muitas vezes até de equilíbrio, de alteração de motricidade ocular. São inúmeras as alterações. Tá? Se a gente for falar aqui, a gente pode ter uma outra oportunidade. Nós temos vitaminas B2, que pode dar alteração inclusive gengival. Enfim, uma infinidade de atuação da vitamina. E aí um único detalhe que eu queria para finalizar esse vídeo com vocês. Quando a gente fala de suplementação, a gente vai suplementar em alguns casos específicos, conforme os valores que aquele paciente apresenta da vitamina ou conforme a indicação clínica, por exemplo, no caso de gestante, em caso de pessoas que têm doenças intestinais, a gente vai fazer uma suplementação adicional. Em caso de pessoas saudáveis e que não têm deficiências vitamínicas, uma alimentação adequada já é o suficiente.